E aqui estamos, palpites de segunda, dia 9/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Argentino, Huracán e Platense. O Huracán é o quarto e o Platense o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Huracán venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Platense venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Independiente contra Atlético Tucumã. O Independiente é o 8º e o Tucumã o 7º. Nos últimos 5 jogos, o Independiente venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Tucumã venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Getafe contra Espanyol. O Getafe é o 17º e o Espanyol o 18º. Nos últimos 5 jogos, o Getafe venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Espanyol venceu 2 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-0 para o Getafe. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Inglês, West Ham contra Wolverhampton. O West Ham é o 14º e o Wolverhampton o 19º. Nos últimos 5 jogos, o West Ham venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. Uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Casa Gol. Campeonato Italiano, Monza contra Udinese. O Monza é o 19º e a Udinese o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Monza empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, a Udinese empatou 1 e perdeu 4. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Turco, Gaziantep contra Rizespor. O Gaziantep é o 14º e o Rizespor o 9º. Nos últimos 5 jogos, o Gaziantep venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Rizespor venceu 4 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-1 para o Rizespor. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.